Vamos ver se está tudo ok. Alguém pode me dizer se está ok? Estou aguardando as pessoas chegarem para começarmos mais uma live. Hoje sobre psicologia, né? Iremos falar. E vamos dizer que, enfim, é um dia uma noite bem legal, um momento especial estar com vocês. Só estou aguardando chegar alguém, só falta estar no lugar errado, não é? Vamos ver, só um minutinho aqui. Só para nos acertarmos. Opa, boa noite. Ai, que bom. Então tá tudo certinho, né? A gente tem uma confiança grande na toda essa vida tecnológica, né, virtual que nós estamos enfrentando, e às vezes a gente esquece de alguns detalhes, né? Então, assim, para eu ter certeza, eu estou perguntando se estão todos aí. Um prazer enorme estar com vocês. Da última vez, né, que fizemos esse trabalho aqui da psicologia, né, tendo a Associação Procura como organizadora desse projeto maravilhoso, exatamente no mesmo dia, na mesma hora, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, teve uma atualização do Facebook, e aí, quando eu salvei, não salvou, por conta dessa atualização. Mas hoje, com certeza, vai dar tudo certo, e se não der para salvar, nós estamos aqui, vocês estão aqui, então o importante é estarmos juntos, não é? Deixa eu acertar e falar para a câmera, que eu acho que eu não estou falando para a câmera. Mas então, estamos aqui já com algumas pessoas eu conheço, outras não, né? O bom é poder conhecer as pessoas, ter contato com pessoas, e isso não só na profissão de psicologia, evidentemente, mas toda e qualquer profissão, né? Estamos com pessoas, seres humanos, estamos num processo constante de relacionamento, né? É o bom dia que a gente fala no elevador, boa tarde, boa noite. Isso é relacionamento, é relação entre as pessoas. E em alguns momentos é necessário o quê? Uma proximidade maior, né? E no caso das pessoas que estão com alguma doença grave, essa proximidade deve ser maior ainda. Afetiva, física, né? Olha, estou vendo a Celinha Viol, uma amiga de muito tempo, que a gente não se fala há muito tempo, e estou muito feliz por isso. Carla, Petiana, Daniela, Silvânia. Então, que possamos fazer um momento bem agradável, né? Vocês sabem que eu estou perdida com a câmera ainda? Silvânia, Vivi, Jorge, Tamara, vocês podem me ajudar? Eu olho para a minha câmera mesmo, aqui em cima do meu computador. Caso vocês não estejam me ouvindo ou não estejam me vendo bem, por favor, me falem. Escrevam aqui do lado que eu dou uma lidinha rapidinho, né? Bom, a gente sempre tem muita coisa para falar na área da psicologia. Muito para falar, muito para fazer, muito, muito, muito e sempre. Quando falamos e abordamos a questão das pessoas com esclerose lateral amiotrófica, dos seus familiares, dos cuidadores e dos profissionais, nós sempre temos muito a falar. E chegou uma pessoa muito importante aqui para mim, a Maria José, que é Chantal, eu a conheço como Chantal, né? Eu sei que ela é Maria José, mas é Chantal para mim. Estou muito feliz por isso, por vê-la aqui, né? A Márcia Ribeiro também,
Então, boa noite a todos. Agora eu vou continuar mesmo. Agora eu vou começar e dar continuidade. E vocês podem começar a fazer perguntas, enfim, que isso também vai me ajudar a tomar um rumo certinho, né? Antes de iniciar propriamente, eu vou fazer a leitura de uma poesia que eu escrevi faz um tempinho, e sobre o trabalho do psicólogo, né? Então, é a minha visão sobre o trabalho do psicólogo, é um recorte dessa visão, na verdade, porque quando você começa a trabalhar, tudo se torna tão amplo, não é? E tão profundo ao mesmo tempo, mas eu fiz um pequeno recorte e quero compartilhar com vocês. Essa foi uma poesia que eu li na primeira live, né, no começo de agosto, e eu vou ler novamente, porque, de certa forma, ela exterioriza um pouco o que é o trabalho do psicólogo. Um pouco. Sem esteto, sem espéculo, bisturi, agulhas, com escuta, acolhimento, sentimentos, movimentos, pensamentos, palavras, gestos, expressão da emoção, coração, razão, sem pretensão disto ou daquilo, apenas que você seja você, você com você com o outro com você, na formação do nós. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito bonito, gratificante, difícil, muito difícil. Exatamente porque nós não temos, o psicólogo não tem um objeto para colocar entre ele e a pessoa que ele vai cuidar, né? Não dá para ferir pressão, o psicólogo não faz isso, o psicólogo não vai medicar, o psicólogo não vai auscultar o coração, o pulmão não vai fazer nada disso, mas ele vai olhar nos olhos, sentir a pessoa e escutá-la profundamente, né? E conversar a respeito daquilo que ela está sentindo. Quando pensamos nas pessoas com esclerose lateral amiotrófica, eu sempre vou falar pessoas, tá? Eu vou repetir muito pessoas. Por quê? Por quê? Porque o trabalho do psicólogo é com pessoas, né? Com seres humanos. Então, assim, eu poderia falar, quando eu estou, como normalmente as pessoas falam, por exemplo, especialistas em esclerose lateral amiotrófica, ou especialista em tal doença. Não, nós somos especialistas ou cuidamos de pessoas com determinada doença, né? A doença, ela não existe por si só. Ela não existe sozinha, né? A doença não é um rato ou um mouse. Não, a doença existe em uma pessoa, né? Existe em várias pessoas, mas a gente não vê uma doença andando por aí, se não está numa pessoa. É óbvio isso? É muito óbvio. Só que nós estamos tão acostumados a falar, eu sou especialista na doença tal. Não. Nós somos especialistas, ou entendemos um pouco mais que outros profissionais, né? Trabalhamos numa fatia desse imenso mundo que é a vida do ser humano, né? Então, nós entendemos um pouco de pessoas que estão com ela. Por que eu digo um pouco? Porque sempre há muito a conhecer. Sempre. Né? E sempre há muito a fazer. Sempre. E quando eu falo de pessoas que estão com esclerose lateral amiotrófica e falo assim, sempre há muito o que fazer, alguém me pergunta, mas e quando a pessoa está naquele estágio avançado da doença e já não fala, já não se movimenta? Sempre há o que fazer. Nós vamos pensar junto com a pessoa, vamos pensar com a família, vamos pensar com quem está cuidando dela, com os cuidadores, outros profissionais, o que fazer, né? Sem medo de propor, né? Assim, não vamos fazer qualquer proposta, não vamos fazer qualquer coisa, mas algo que esteja relacionado com aquela pessoa e pelo histórico de vida da pessoa,
a gente sabe que é algo que pode ajudá-la a viver melhor, né? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui, se tem perguntas. Então, uma das perguntas: meu pai tem medo de ficar sozinho, mesmo que a minha mãe esteja sempre junto, mas o medo dele é maior. E a luz ao dormir e o no break, se acaba a bateria do BIPAP, né? E o respirador, isso. Olha, gente, olha que coisa séria, né? Que a gente tá, olha que colocação séria que a gente está recebendo aqui, né? Se a gente se colocar no lugar da pessoa com ela, que está usando o respirador mecânico, né? Ela precisa daquele respirador para poder respirar. Será que ela vai, mesmo tendo alguém no quarto, ela vai ficar tranquila sempre? Às vezes não. A pessoa sente medo que aconteça alguma intercorrência qualquer e não dê para ela respirar, né? E o que nós vamos fazer aí? O que a gente pode fazer? Essa é uma das fatias do trabalho do psicólogo, né? Vamos conversar a respeito desse medo. Vamos pensar com a pessoa, com ela, vamos pensar com a família o que todos podem fazer, né? Vamos pensar junto o que pode ser feito para que aquela pessoa, né? Para que o pai da Adriana possa dormir sossegado. Porque ele tem os motivos dele para estar com medo. Isso a gente não pode negar. A gente pode falar assim: mas pai, a luz está acesa. Olha, tem uma luzinha aqui. Se você precisar, se a pessoa conseguir tocar a campainha, toca a campainha. Se precisar, chama. Nós podemos dar uma série de possibilidades e ele estar inseguro. Nós vamos entender por quê, o que está por trás disso, né? E vamos buscar um meio, pensando, conversando junto, para que ele possa conseguir dormir sossegado. Isso é fácil? Não, não é fácil. Tem uma receita pronta? Não tem. Então, cada pessoa reage de uma forma e cada pessoa vai responder às sugestões, né, do psicólogo de uma forma diferente, né? Algumas pessoas vão conseguir dar uma resposta positiva, ou seja, passar a dormir num período mais curto, outras não, mas isso precisa e deve ser trabalhado. O que significa o trabalhado? Ser conversado, né? É necessário escutar com profundidade o que está sendo dito, compreender o que está além daquilo que está sendo visto e mostrado, né? Mas que sentimento que está por trás, no caso, o medo, né? Como a gente pode fazer para fazer algo e essa pessoa dormir em paz. Tem mais? Não, isso. Então, no caso, Adriana, a ajuda de um psicólogo seria importante aqui, né? Muito importante nessa situação, porque seu pai está com medo de dormir, né? E tem pessoas que não dormem, né? Muito difícil conseguir dormir, por quê? Porque estão com medo. Aí a gente se coloca no lugar da pessoa e fala assim: eu também tenho medo, eu sinto medo de dormir nessas condições. Então vamos buscar as saídas. Mas fica difícil falar qual a saída agora para você, né? A gente precisa investigar juntos e descobrir uma saída que possa deixar o seu pai tranquilo. Mas agora não dá para eu te dar uma resposta, porque são várias as possibilidades e vários os motivos do seu pai, né? Olha, o Alexandre está aqui, o Alexandre Custódio Pinto, o Alexandre tem ela familiar tipo 8, né? A ela familiar tem uma série de especificidades que nem sempre é igualzinho às pessoas com esclerose lateral amiotrófica da forma clássica, né? Então, a familiar é familiar, ou seja, é uma doença que vem de outras gerações, né? E então tem algumas características muito singulares e os profissionais precisam observar isso, né? Porque muitos profissionais começaram a trabalhar com pessoas com a ELA clássica. Só que nem sempre aquilo que se aplica a pessoas com ELA clássica ou esporádica vai se aplicar a pessoas com ELA 8 ou a ELA familiar,
né? Não necessariamente. Então, é importante, muito importante, verificar esse lado e essa questão, né? Vamos ver outras perguntas aqui. Então, boa noite a todos os que estão dando boa noite, né? Um prazer enorme estar com vocês aqui. Então, tem uma pessoa aqui, o Ronaldo está fazendo uma pergunta, acho que o Ronaldo deve ser profissional, né? Como oferecer o toque a um paciente com ela em estágio avançado, se não sabemos se ele irá aceitar? Pois é, Ronaldo, tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é chamada empatia. Você deve conhecer, né? E eu penso que é isso. Mesmo quando a pessoa está no estágio muito avançado da doença, essa empatia funciona muito, né? Então, é tentar colocar-se no lugar do outro, e você já tem um histórico da pessoa com a família, que você pode perguntar o que ele gosta de ser tocado, não gosta, pode experimentar tocá-lo, e a família junto, algum membro da família junto. Por quê? Porque o membro da família e o cuidador principal, ou o cuidador principal, tem um conhecimento que quem chega, né, o profissional que chega, ainda não tem daquela pessoa. Pode ter um excelente conhecimento da evolução da doença, mas daquela pessoa não. Então, o familiar pode ajudar muito. Fala, olha, uma pergunta óbvia, ele gostava de abraçar? Né? Ele gosta de ser abraçado? E por aí você vai perguntando para o familiar, e o familiar também vai observar, caso você toque o paciente, quais as reações dele, né? Quais as reações? O familiar, como ele conhece, ele vai te dar essa explicação. Ele não gosta assim. E ele não gosta que mexe na cabeça. Não gosta, né? Então, é dessa forma. É importante que tudo fique claro, né? Ninguém vai fazer nada que não seja claro, verbalmente dito para a pessoa como ela e para os familiares também, né? Porque pode ser que a pessoa não goste de toque. E aí, nós vamos tocá-la? Não, vamos procurar tocá-la de uma outra forma. Se ela não gostar do toque, pele com pele, talvez ela não goste. Mesmo porque, se nós pensarmos um pouco na pessoa com ela, veja, ela é tocada o tempo todo, certo? Ela é tocada quando? Na alimentação, né? No banho, nas necessidades fisiológicas, é limpa, não é? E muitas vezes esse toque, ele se refere apenas a esses momentos ligados à higiene ou à fisioterapia ou a algum trabalho específico. E às vezes não tem toque de carinho, toque de amor, né? E a pessoa sente, porque sempre quando tocam nela, é uma pessoa diferente, que é um profissional que ele desconhece, né? E esses detalhes todos você pode observar e também pode conversar, falar com ele, mesmo que ele não possa te responder, né? Você pode falar com ele. E você vai observando, Ronaldo, os detalhes, as peculiaridades dessa pessoa e perguntando também para os familiares, né? E para os cuidadores também. Vamos ver se eu me estendi muito nessa pergunta. Se por um acaso eu não responder a pergunta com clareza, vocês me falem que eu vou de novo e procuro responder novamente, ok? Ó, o Serafa aqui também, hein, Serafa? Tudo bem com você? Que bom, que bom, que bom tê-lo aqui. Minha mãe está com dificuldade de aceitar a gastro. Regina, essa é uma outra situação que também é comum, né? E as pessoas se assustam. Por mais que o médico fale assim, você precisa, é necessário, né? A Nutri e a Fono chegam e falam, olha, você vai se alimentar melhor, mas a pessoa tem medo da cirurgia. Então é importante esclarecer, deixar tudo com muita clareza, né? Dizer o que é, como é. É importante entender o porquê
dessa negativa, né? Por que ela não está querendo? Será que ela sabe o que é a gastro? Será, Regina, que ela sabe? Mas a fono já explicou, a físio já explicou, a nutricionista já explicou, o médico já explicou. Mas pode ser que ela tenha esteja com uma resistência por estar com medo, por estar assustada. E tem gente que não quer mesmo a gastro, né? Tem gente que não aceita. Vai aceitar, às vezes, lá no último momento, quando percebe que não consegue fazer aquela função básica que a gente sempre fez, que é o se alimentar, né? Então, veja, tem uma coisa interessante na psicologia, e também muito difícil, que a gente sempre pensa que é muito difícil lidar com a angústia e com o sofrimento do outro, né? Você fala, meu Deus, como que a pessoa não vai querer fazer a gastro? É algo para o bem dela? É verdade, é verdade. É verdade. Essa sua é verdade. Mas tem a verdade da pessoa também. E essa verdade da pessoa que está com ela, nós precisamos escutar. É imprescindível para que o procedimento mais simples dê um resultado favorável, né? E não traga sofrimentos, tanto para a pessoa, além do sofrimento decorrente da doença, né? Mas não traga maiores prejuízos para ela, né? Vamos ver aqui. Adriana. Seria bom deixar... Vamos voltar lá para o pai da Adriana, ok? Seria bom deixar uma lâmpada acesa, fraquinha, daí ele saberá que tem luz e fica mais seguro. Pode ser uma saída, né? Deixar a luz acesa, uma luz fraquinha, pode. Porque a preocupação maior é assim, meu Deus, eu estou sozinho aqui. Quem vem me ajudar se eu precisar de alguma coisa? Se o bipap parar, se acabar a bateria, quem vai me ajudar? Passam essas preocupações simples, né? Então, uma luz ajuda, às vezes uma campainha, às vezes a presença de alguém no quarto pode ajudar muito, né? Então, pode ser uma saída, a luz acesa, uma luz fraquinha. Né? Experimente e veja, converse com ele a respeito também, até para saber se é esse o medo mesmo, né? Se é o medo do escuro, se clarear um pouco, se ele vai se sentir mais à vontade, porque nós vamos buscar o quê? O conforto da pessoa, o máximo que pudermos, né? Só que para isso é necessário perguntar, é necessário conversar, é necessário buscar um meio de comunicação, né? Que às vezes é complexo, mas é importante que isso aconteça. Ok, então vamos lá. Mônica. Mesmo em estágio avançado, a cabeça... Espera um pouquinho, a cabeça não fica boa? Eles não podem falar com a placa ou computador? Isso, então, essa é uma saída. Então, algumas pessoas com ela não conseguem se comunicar via computador. Tem dificuldade. E a gente respeita, mas vamos buscar uma outra maneira. E pode ser a tabela visual. Então, sempre nós vamos buscar caminhos de comunicação para que a gente saiba o que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo. Porque nós não vamos adivinhar o que é. Nós não temos bola de cristal. Então, é extremamente importante saber o que aquela pessoa sente. Saber o que ela está querendo comunicar. Então, por meio da tabela visual ou do computador, como a Mônica está falando, é uma grande possibilidade de descobrir, de saber exatamente o que está sendo pensado e querendo sair, não é? Ser expresso pela pessoa. Então, vamos lá. E o que mais? Tem bastante gente aqui, eu não sei quantas pessoas. Vamos ver a Renata. Se eu pular alguém, gente, porque assim, a letra é pequenininha, eu já tenho uma certa idade, então eu não enxergo tão bem mesmo com óculos, tá? A Renata fala assim, notei que alguns pacientes com ela ficam muito nervosos, sempre brigam constantemente com quem está cuidando dele. Fica difícil a convivência. E todos acabam ficando muito nervosos, né? Como lidar com essa situação? Gente, é verdade, fica mesmo. Brigas, assim, as negativas, eu não quero isso, eu não quero assim, eu não aceito.
O meio, então vamos lá. Se existe alguma receita, eu vou dar uma receita aqui, que vocês já sabem. Paciência, tolerância, diálogo, 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 né? A outra receita, coloque-se no lugar da pessoa, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas como ele é teimoso. Puxa, nós estamos fazendo tudo, e estão mesmo, é verdade. Mas a pessoa que está com ela percebe que está sendo feito tudo que é possível e até o impossível, né? Mas ela está incomodada por estar doente. E muitas vezes a forma de expressão que vai ser ouvida, infelizmente, às vezes é só por meio da briga. Então a pessoa fica brava, fica nervosa, por quê? Porque ela quer expor, ela quer ser ouvida por alguém, né? Naquilo que ela está sentindo. E pode ser algo simples, entre aspas, para a gente, mas para a pessoa não. Essa é uma tecla que eu bato muito, né? Vamos ver o que a pessoa está sentindo, vamos entender o que ela está passando e vamos nos colocar no lugar dela. Para imaginar, porque até para imaginar fica difícil. Fica difícil se colocar no lugar da pessoa que está com ela. É muito difícil, porque a gente, pela observação, a gente vai inferindo algumas coisas, mas nós não estamos no lugar dela. Nós tentamos e procuramos nos colocar. Então, às vezes, muita coisa escapa, né? E a gente não percebe. E a pessoa está sofrendo, e às vezes ela está querendo dizer o que está acontecendo, e a gente não consegue dar ouvidos para isso. Porque também tem uma série de tarefas, uma série de cuidados que são necessários. Por isso que eu digo sempre, é importante dialogar, é importante desenvolver a paciência. Gente, é verdade. Porque tanto os familiares quanto a pessoa com ela estão numa situação difícil, né? Que não é resolvida assim num piscar de olhos. Então é preciso muita paciência e muita conversa. Vamos ver quem mais. Gente, se eu pular alguma pergunta, vocês já sabem, né? A Chantal está dizendo uma coisa aqui. São toques diferentes. É tão bom o toque de carinho. Até ao pentear o cabelo é bom. Olha que bacana isso que a Chantal está dizendo. É verdade, né? Mas é necessário que haja uma sintonia entre as pessoas, né? Olha, nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. Mesmo se estamos trabalhando com uma pessoa como ela, mesmo se somos familiar, né? Não importa. Nós somos humanos com humanos. Então, assim, a pessoa que está doente, ela tem as características dela, o profissional também tem, só que quem que está doente ali é a pessoa. Então, aquela pessoa está precisando de cuidados, né? Eu, como profissional, não posso querer que a pessoa que eu estou cuidando me dê todas as dicas do jeito que ela quer ser cuidada, né? Ela vai me dar uma série de pistas, mas às vezes não estão tão claras, e às vezes nem claras para ela. Então, eu vou, como profissional, como familiar, como cuidador, eu vou desenvolver essa sensibilidade. Senão é melhor sair da área da saúde e trabalhar, não é? Não trabalhar com gente. Então, existe a diferença básica. A pessoa existe, de verdade, ela tem uma doença que está se desenvolvendo, é progressiva, então, e tem as características de personalidade dela. Agora, eu estou trabalhando, seja como cuidador, ou eu estou cuidando, seja como familiar. Então, existe sim uma diferença. Eu vou me colocar no lugar da pessoa com ela, e também, às vezes, vou olhar para mim como cuidador e falar, nossa, eu estou precisando de cuidado, e vou correr atrás, né? Nós devemos correr atrás. Por quê? Somos humanos cuidando de humanos, né? Dá uma mistura danada aí, então a gente precisa separar um pouco, né? Vamos ver o que mais aqui. Nádia, Vivi. Chantal, o que dá medo? Eu não entendi.
Vamos, a Chantal falou, mas dá medo. O toque dá medo mesmo. Também, não é? Olha só quem estou vendo aqui, o professor Ari Vieira, quantos anos! Tudo bem, Ari, um prazer enorme, viu, estar aqui com você. Vamos ver, a Maria Eunice. Meu irmão está, tipo, fazendo um casulo. Coloquei na sala, com visão para a casa toda, o coloquei na sala, né? E ele quis, enfim, mandou colocar a cama, estou entendendo, mandou colocar a cama no canto, tá? Você botou a cama num lugar, Maria Eunice, para que ele tivesse uma visão geral do que está acontecendo, certo? Né? Ele quer tudo fechado, quer ficar isolado, sem falar. Então, vocês estão entendendo o que a Maria Eunice trouxe para a gente, né? Então, ela preparou um ambiente para o irmão, olha, tem o carinho dela, mas, de repente, o irmão, ele está numa fase de isolamento, né? Ele está se isolando, ou está isolado, ou não está querendo ficar num lugar visível, né? Aí, Maria Eunice, a gente precisa ver o que está acontecendo, por quê? Por que ele está assim? Pode estar deprimido, pode, claro, né? Agora, as medidas não podem e não devem ser tomadas sem que a pessoa saiba, né? No caso, seu irmão. Tá bom assim? Não está? É cansativo, porque a pessoa com ela pode falar, não está bom, não tá bom, não tá bom. Ela pode falar assim, para chamar atenção para si. Ela quer mais atenção, e essa atenção é o carinho, é o afeto, além dos cuidados com a higiene, medicação, etc., né? Ela pode estar deprimida mesmo, então são detalhes que precisam ser observados, e às vezes é extremamente importante que o psicólogo entre com esse olhar dele para ajudar realmente a que todos possam se enxergar, né? O psicólogo faz esse trabalho de caminhar, perpassar esses sentimentos, a relação propriamente dita, para conseguir compreender e ver como pode melhorar aquele conflito, né? Aquela crise que se instalou ali, né? Naquela família. E outro detalhe importante, se ficarem dúvidas, por favor, mandem por e-mail, mandem pela página da Procura mesmo, as dúvidas, tá? Por favor, fiquem à vontade para isso. Sim, a Chantal está falando sobre ficar no escuro, Adriana, se não me engano é a Adriana mesmo, né, que fez a pergunta. Então, isso que dá medo, ficar no escuro, e pode acontecer também, pode estar acontecendo com seu pai, né? É isso que ela está falando, o medo, né? É sobre o ficar no escuro. Olha, a Silvânia está fazendo uma colocação extremamente importante. Às vezes, o paciente não quer a gastro para não dar mais trabalho para a família. Porque para ele vai dar mais trabalho. Vai ter que ir para o hospital, depois do hospital, quando ele voltar com a gastro, a alimentação tem uma via específica, não é? De introdução. Mesmo que ele esteja se alimentando via oral, não é qualquer alimento que ele pode comer via oral, né? Então, como diz as fonos, né? A Ana Lúcia Chiappetta fala muito, né? O que é ruim vai pela gastro, né? O que é gostoso vai via oral, se a pessoa pode se alimentar via oral, né? Mas são situações que podem causar muito medo, sim, né? E muitas dificuldades. E a pessoa não quer, o paciente não quer dar trabalho. É isso mesmo, além do que ele já dá, como está dizendo a Silvânia aqui. O Ademir está dizendo que atualmente tudo está dando medo nele. Então, Ademir precisa ver o porquê disso, né? O que será que está acontecendo? Além de todas as dificuldades, porque, veja, não é fácil receber um diagnóstico de uma doença como a ela. Não é. É muito difícil. Gente, causa medo. Ademir, achei ótimo essa fala, Clara. Eu sinto medo. Nós precisamos expressar os nossos sentimentos, né?
Quando a pessoa adoece com uma doença como ela fica fragilizada, extremamente fragilizada. E a gente precisa compreender o que está acontecendo. Às vezes, é necessário a intervenção de um profissional da psicologia, exatamente para compreender e ajudar que todos compreendam, inclusive a pessoa que está com medo, o que está acontecendo com ela. Por quê? Porque com a doença vem uma série de coisas novas, muita coisa nova. E é muita coisa, muita situação nova para a pessoa se adaptar, né? E às vezes não dá para se adaptar com tudo. Vamos imaginar uma família que está, a pessoa com ela está com home care, e vamos imaginar essa família. Olha quanta gente estranha que entra e sai na casa, que antes a casa era o marido, a mulher e os filhos. De repente é uma enxurrada de gente dentro da casa. Isso também precisa de adaptação. A gente fala, nossa, mas todos os profissionais, os cuidadores, até os familiares, estão super imbuídos de bom coração, é verdade. Mas a pessoa pode sentir medo dessa enxurrada de gente nova e diferente em casa, pode sentir medo, porque o que vai ser do meu futuro, né? Agora, falar sobre isso, Ademir, é ótimo. Dói, a gente chora, a gente sofre, mas nós somos seres humanos. É importante chorar, é importante expressar o sentimento, é importante sentir e saber por que está sentindo medo, né? Por que o mundo ficou tão assustador de repente? A gente pode até ter uma resposta rápida, mas assim, o que o Ademir está sentindo, por exemplo, né? O quê? Por quê? Como? Então, escutar e falar a respeito, conversar a respeito, dialogar a respeito dos sentimentos é saudável. Muito, muito. Vamos ver. Um abraço, Carlos, para você e para a Zita, viu? É sempre muito bom estar com vocês. Neide França, amor, o amor realmente faz parte, né, da nossa vida e nós não podemos deixar de expressar os nossos sentimentos, seja o amor, seja a tristeza, seja o medo, seja a segurança, né? Expressar os nossos sentimentos. O Ronaldo está fazendo uma pergunta aqui meio difícil. Como avaliar o nível de demência do paciente se num jogo de memória ele acerta tudo, mas ao ser solicitado para escrever algo, ele escreve coisas sem sentido. Então, Ronaldo, me fala aqui, você é psicólogo, Ronaldo, para eu saber. É difícil, né, avaliar o nível de demência, assim, por quê? Porque, veja, existe esse quadro demencial nessa pessoa que está sendo cuidada, né? Então é importante ver, existe mesmo, ou é uma dificuldade, às vezes, de comunicação, né? É muito sério essa questão da demência, é muito sério, né? A demência frontotemporal. É importante investigar. Se está fechado, que existe mesmo a demência, acho que precisa ver o que está acontecendo aí, porque, não é? Num jogo da memória ele acerta tudo, mas ao ser solicitado para escrever algo, ele escreve algo sem sentido. Não é? Então a gente precisa ver investigar o que está acontecendo com essa pessoa, né? Por que será que ele está dizendo palavras desconexas? Será que é um quadro demencial mesmo? Será que é uma forma de chamar a atenção? Olha, tem outras coisas além disso que eu estou sentindo, disso que os exames deram, sabe? Né, os profissionais da saúde se apegam muito aos exames, tudo bem, mas nós estamos falando de uma pessoa que às vezes expressa, sente muito mais além do que os exames podem nos dizer, do que os testes podem nos dizer. Então, a observação e a empatia e a sintonia são extremamente necessárias, precisam estar em ação, né? Tudo isso para dizer que a sensibilidade do profissional precisa estar em ação sempre e investigar mesmo, né, Ronaldo, para ver o que está acontecendo, né? A Nádia está dizendo, é isso mesmo, se colocar no lugar do outro e muito amor e muito carinho. É verdade, eu concordo mesmo.
A Solange é enfermeira e ela está dizendo que tem 2 anos que cuida de pessoas com ela e é isso mesmo, né? Você está concordando comigo, né, Solange? Vamos ver. Valéria, Eliana. Olha a Eliana trazendo uma coisa aqui. Valéria, obrigada pela sua participação. A Eliana diz o seguinte: sempre tive pavor de cadeiras de rodas, pavor de morrer, ficar dependente. Será que no meu inconsciente eu já sabia que ia passar por isso? E agora, Eliana? Fica difícil a gente ter uma resposta assim, falar assim, é isso mesmo, Eliana, você tem razão, você já sabia. Fica difícil afirmar, né? Pode ser que sim, mas o importante é assim, o que você está fazendo hoje para lidar com esta situação, né? Com a cadeira de rodas, com a dependência de alguém, né? Então, hoje, como você está lidando com essa situação que se apresenta? Porque hoje é real, né? Então, como você está lidando com isto? Isso é importante saber. Vamos ver. Maria Eunice. Olha só, Maria Eunice, olha, é interessante demais. Outro dia deitei e fiquei sem me virar meu corpo. Doeu muito e permaneci ali até onde não aguentei mais. Você sabe que você me lembrou de uma situação que eu também acabei fazendo um teste comigo e com a minha família, né? E logo que eu comecei a trabalhar com pessoas com ela, isso foi em 2001, lá na Unifesp, no ambulatório de ela, eu não sabia nada, né? Assim, não conhecia pessoas com ela, não sabia nada da doença, não sabia nada, assim, né? Já trabalhava na área da psicologia, mas não conhecia como desenvolver um trabalho, como trabalhar com pessoas com dificuldades de fala, por exemplo, né? E fui observando, conversando, enfim. Mas aí cheguei um dia em casa do ambulatório, já era uma quinta-feira, eu ia às quintas-feiras, olha só que interessante, né? Cheguei em casa e falei, eu quero viver um pouco como é isso, como é essa situação de falar escrevendo, né? Que eu tinha atendido uma pessoa no ambulatório que ela se comunicava por meio da escrita, e aí era uma escrita com dificuldade. Cheguei em casa, peguei um caderninho, fiquei quietinha, falei nada. O que eu queria, eu escrevia. Aí meu marido falou assim, mas o que é isso? O que está acontecendo? Aí eu escrevi assim, eu estou sem falar, eu estou me comunicando por meio da escrita, né? E foi isso, eu respondendo perguntas aí para o meu filho, para minha filha, e ficou uma situação que foi causando uma angústia na minha família. Chegou um momento que eu falei, não, preciso parar, né? Aí me coloquei no lugar tanto da pessoa com ela, que já não estava mais falando, quanto de quem está recebendo a mensagem, a comunicação, né? Me coloquei tanto no papel de receptora, quanto receber e transmitir a informação, né? Só um minutinho que eu bati o dedo onde não devia aqui. Pronto. Apareceu uma tecla diferente. E foi uma situação difícil. Então, essa situação que a Maria Eunice fez, né, vivenciar isso, ficar sem se movimentar, é algo que nos ajuda, porque a gente experimenta um pouquinho, bem pouquinho, do sofrimento que vivencia a pessoa que está com ela, que vivenciam os seus familiares e os seus cuidadores, né? Então, é importante se colocar no lugar do outro, sim. E também perceber o momento de sair desse lugar, né? De voltar para o seu lugar, porque senão você não ajuda a outra pessoa, né? O profissional não ajuda a outra pessoa, né? Aí a gente se mistura. Esse se misturar com o outro não pode acontecer. Então aí cada profissional vai procurar o seu psicólogo para lidar com essas questões, para de verdade, independente da área que esteja, conseguir cuidar da pessoa que está precisando ser cuidada.
e dos familiares também, né? Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Entendi mesmo, viu, Maria Eunice? Mas muito interessante a sua expressão aqui. Maria Sueli coloca: nós, cuidadores, somos o muro de lamentação, e em nós que eles desabafam e devemos nos colocar no lugar deles. Eu acredito, viu, Maria Sueli, muito nisso. Nós devemos sim nos colocar no lugar tanto da pessoa com ela quanto dos seus familiares, né? A gente não pode esquecer que a doença ela afeta a família como um todo, né? E muitos membros da família também adoecem e precisam do apoio de quem está trabalhando com eles, de quem está cuidando, né? Isso eu acho ótimo as pessoas se colocarem no lugar, não é? Isso, a Neide está colocando uma coisa também muito importante, né? Às vezes, as pessoas que cuidam se esquecem que a pessoa que está afetada pela doença tem vontades, que existe, que tem sonhos, que tem desejos, que sente raiva, que sente alegria. Então, por isso é importante que o profissional se cuide e que os familiares também se olhem, né? Para se conhecer um pouco mais, porque, veja, é uma possibilidade de mudança para todos. Dura, difícil, cruel, mas é uma oportunidade de mudança, né? A Maria José, a Chantal está dizendo que se assusta com a gastro, né? O Enilton coloca o seguinte: minha esposa é uma guerreira, não desiste de mim em momento nenhum. Ela sofre, mas se mantém forte perto de mim. Que bacana isso, Enilton. Puxa, muito, muito bonito mesmo a sua fala sobre a sua esposa. Acho que os pacientes também, né, as pessoas com ela, também é importante passarem essa situação e olharem também quem está cuidando, né? Porque às vezes o cuidador ou familiar, ele entra num desespero enorme, aí não entra em desespero na frente da pessoa para não assustar mais ainda. Mas assim, ele também sofre, né? Por isso é importante abrir a discussão, a conversa sobre esses assuntos que normalmente a gente não fala, né? Como disse aqui o Enilton, minha esposa é uma guerreira, né? Ela está sempre ao meu lado. E o Enilton está reconhecendo esse cuidado. Isso é importante também, porque o reconhecimento da pessoa com ela, sobre o cuidado que outras pessoas têm, os familiares têm, também dão forças para que eles continuem lutando. E vocês sabem que a luta não é pequena, não é pouca, né? A luta é muito grande, muito grande. Vamos ver quem mais aqui. O Alexandre, olha a pergunta que o Alexandre me faz. Você acha importante tentar tratamentos alternativos ou não? A própria busca e luta para procurar a cura me alimentam. Alexandre, é muito legal a sua busca e a sua luta, né? Porque você se alimenta em buscar. Então, assim, não dá para falar assim, o Ale, ó, chega, nada de procurar tratamento alternativo. O que a gente não pode? Eu penso que não podemos fazer. Não podemos entrar ou levar outras pessoas a entrar em canoas furadas que a gente não sabe o resultado, né? Então, a atenção é para isso. Agora, é importante você ver o que você está chamando de tratamento alternativo, né? É uma medicação, é uma massagem para aliviar a tensão, é diferente da fisioterapia motora, né? Então, é importante ver o que você está atribuindo aos tratamentos alternativos, né? Existe, sim, uma preocupação muito grande. Em qual sentido, né? Você deve se lembrar, logo no início enfim, há uns bons anos atrás, gente, faz muito tempo, nós estamos em 2017, né? 2004, por exemplo, 2003, existiam alguns tratamentos, eu exagerei agora, né?
alguns tratamentos que não eram convencionais, não estavam sendo desenvolvidos em universidades com pesquisa como deve ser feita. E muitas pessoas, quando começou, por exemplo, o tratamento com células-tronco, e alguns países, algumas clínicas ofereciam isso, muitas pessoas venderam casa, carro, ficaram endividadas para fazer o tratamento, né? É um direito da pessoa? É. Né? Então, é um direito dela. Né? Mas é importante que ela esteja ciente de tudo que pode estar envolvido nessa situação. Né? Porque também tem uma outra situação, alheio todos que estão nos ouvindo, né? Quem é paciente, eu acredito que vai concordar comigo. Quando se recebe um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, dá um desespero muito grande. E às vezes o desejo é buscar algo que traga um alívio imediato, né? E muitas vezes os tratamentos aparecem, surgem assim, na frente. E como a pessoa recebeu o diagnóstico, sabe o prognóstico, então o que acontece? Ela entra em desespero e pode embarcar em qualquer canoa. Então isso é importante, ficar atento, para não entrar em qualquer situação que pode ser até mais grave, provocar maiores problemas, além dos que já se tem, né? Então, assim, acho que a pergunta principal é: qual é o tratamento alternativo? Né? Acho que é importante estar aberto, como você mesmo coloca, né? A própria busca e luta para procurar a cura me alimentam. Então, você está em busca, né? Em busca de uma vida melhor, em busca de uma vida com qualidade, em busca de segurança, né? Para você e para os outros, né? Então, essa busca é muito grande. Essa busca e essa luta, independente do tratamento que se está fazendo, ela precisa acontecer, porque é isso mesmo que vai nos mover a manter a vida, né? Então, essa busca, eu quero algo melhor, eu quero um tratamento decente, eu quero que existam remédios, eu quero a cura, né? Então, essa busca nos leva à luta e nos leva a descobertas também. Talvez a cura não venha agora, como é o nosso sonho. Pode não vir, mas eu continuo em busca, que é isso que você está falando, né, Alê? Né? São importantes, acho que, os tratamentos que trazem, né, trazem o bem-estar e não prejudiquem a pessoa. Eles são importantes, né? O que não pode entrar em qualquer canoa, não pode. Eu penso que não, né? Mas as pessoas têm o direito de tentar, de sonhar, mas é importante estar com o pé no chão, né? Para não embarcar em qualquer canoa furada. Porque a gente sabe que tem muitas por aí, tem muitas promessas e que muita gente embarcou, né? Nós sabemos. Existem promessas e existem pessoas que vão atrás. Estão necessitando e vão atrás, às vezes, sem pensar. Então, assim, vamos pensar, isso vai ser bom realmente? Não vai? Quais as consequências? O que está sendo dito a respeito desse tratamento? Né? Vamos pesquisar, vamos continuar pesquisando, vamos continuar a busca, mas não entrar facilmente em qualquer situação, porque o tombo pode ser muito grande. Né? Não sei se eu respondi, viu, Ale? Mas a gente pode falar mais a respeito. Ó, a Lana está dizendo o seguinte: todos nós sentimos medo. É verdade, sentimos mesmo, né? Esse desconhecido que vem junto com um prognóstico assim progressivo, né, degenerativo, né, são termos, inclusive, que causam medo, né? Mas é importante saber que a gente pode sentir medo, sim, né? Nós podemos sentir, somos humanos, né? Opa, o Adilson chegou. Demorou, viu, Adilson? Olha só, mas que bom, viu? Estou feliz por você estar aqui. A Mônica está dizendo algo assim: olha, eu vou contar para vocês que depois que o Marcelo colocou a gastro, foi mais fácil alimentá-lo.
Ele relutou para colocar, mas depois que fez tudo, mas depois que fez a gastro, né, tudo ficou mais tranquilo e calmo para nós que lidamos com vocês, sem engasgo, podendo dar tudo que vocês precisam para ter uma boa nutrição. Olha que fala linda da Mônica, né? É importante, né? A Mônica está trazendo um outro lado, né? O Marcelo relutou, ele não queria, mas de repente o resultado foi mais tranquilo, né? Essa tranquilidade também, Ale, é importante buscar, né? Também é uma busca. Então, muitas vezes, apesar de toda a relutância, de toda a resistência, quando se passa por aquilo que a gente não quer passar, como a gastro, por exemplo, tudo fica mais fácil, porque algo muito assustador, tanto para a pessoa com ela e para os familiares, né? É um engasgo, por exemplo. É muito assustador. Né? O medo é muito grande de que aconteça um engasgo. Então, veja, quando se consegue passar por essa etapa difícil, mas se conseguiu passar, como aconteceu aqui, como a Mônica estava falando, né, do Marcelo, ufa, tranquilizou, né? Por quê? Porque ele vai se alimentar bem e não vai engasgar, né? Então, essa tranquilidade, essa serenidade, esse conhecimento, né? O fato de saber que o Marcelo vai se alimentar de uma forma segura, nossa, todos ficaram mais tranquilos. Isso é necessário buscar, né? Mesmo que a batalha seja muito violenta, né? Muito forte, mas é importante buscar também essa tranquilidade, essa serenidade no cotidiano, né? É isto, vamos ver aqui. O Ronaldo está falando que ele é voluntário da ONG Apela. Olha, eu nem sabia, Amigos dos Pacientes Portadores de ELA, de Sumaré, interior de São Paulo. É uma ONG, olha que interessante, existe há 3 meses, mas estamos tendo contato com vários pacientes. Que bacana, Ronaldo. A gente pode conversar mais a respeito, se você quiser, né? Trocar ideias virtualmente também, não tem problema, né? Muito, muito ótima ideia. Acho que quanto mais pessoas se unirem para falar a respeito das pessoas com ela, para ajudá-las, para dar um apoio familiar, né? Para levar o conhecimento aos profissionais também. Nossa, isso é muito válido. Né? Isso é muito válido. Vamos ver aqui. A Lisiane está dizendo... sim, o Lisiane está com... A situação está delicada aqui, né? A Lisiane tem um filho autista, verbal, de 7 anos. Quando ele está em crise, o marido não entende. Quando o marido entra em crise... pelo avanço da ELA, meu filho entra em crise junto, muito difícil, Lisiane, muito mesmo, difícil de lidar, né? Peça ajuda, tá? Aliás, isso é uma coisa importante também, né? Às vezes, quando estamos numa situação difícil, a gente esquece que pode pedir ajuda, pode buscar alguém para falar a respeito daquilo que nós estamos sentindo, né? Às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, às vezes é o cuidador, às vezes é um profissional da saúde, às vezes é um psicólogo. Quando a situação está mais grave, é importante que o psicólogo seja chamado para ajudá-los, né? Porque é um olhar especial, não é um olhar especializado, é um olhar que tem um estudo, né? O psicólogo ele tem um estudo para buscar essa compreensão além daquilo que está sendo mostrado, né? Ele vai aprofundar esse olhar e ver o que está aparecendo ali nas entrelinhas daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo escrito, né? Para que aquele conflito, aquele sofrimento, aquela dor psíquica seja atenuada, seja resolvida no caso de uma crise, de um conflito, né?
Então, é importante pedir ajuda, sim. Jô, boa noite. Vamos ver aqui mais. A Maria Sueli diz, eu acho que todos têm pressentimento do que irá sofrer conscientemente, né? Ezra sempre, desde novo, pedia para não deixá-lo viver vegetativamente. Eu acho que ele, inconscientemente, sabia que iria passar por uma doença cruel assim, porque ele tinha muita certeza. Olha, então, tem algumas coisas, Maria Sueli, algumas situações que a gente não tem uma resposta, não é? Clara, né? Mas existem tantos mistérios, vamos dizer, né? Existe um mundo desconhecido e que nós precisamos conhecê-lo, né? Buscar, lutar para conhecer, né? Ir atrás. Então, assim, pode ser, pode, claro, pode ser que, não é? Já havia um pressentimento, enfim, né? São situações que merecem estudo, que merecem diálogo, que merecem uma conversa a respeito, né? Vamos ver a Regina. Minha mãe foi diagnosticada há um mês e acho que ela bloqueou o que o médico e a psicóloga falaram sobre a doença. Regina, pode ser mesmo? Pode. Primeiro porque não é fácil receber um diagnóstico assim. É muito difícil e as mudanças são muito profundas, né? Pode ser, sim. Às vezes, em várias situações nós entramos, usamos esse mecanismo inconscientemente, né, um mecanismo de defesa chamado negação. E pode ser. Quantas vezes, né? O médico chega e fala, olha, você está com isso, isso, isso. A gente sai do consultório e assim, mas o que ele falou mesmo, né? Como que foi? E às vezes não lembra, né? Ou, às vezes, deturpa aquilo que foi dito. Por quê? Porque está difícil aceitar, está difícil compreender. Por quê? Porque a dor está muito grande, a dor psíquica está muito acentuada, né? Porque a realidade é dura, né? Essa de um diagnóstico como da esclerose lateral amiotrófica. Então, entra, sim, no mecanismo de defesa chamado negação. Pode sim, pode ser isso, sim. Agora, é importante conversar, ver o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela acha que ela tem, né? O que ela está pensando a respeito dela mesma, né? O que está acontecendo com ela. É importante conversar. Não é porque ela está negando que você vai se calar também e concordar que não é nada, não. Né? É importante conversar a respeito, até para ver o que ela está sabendo, o que ela digeriu, o que não digeriu ainda, o que precisa ser repetido, né? Sempre observando quais as pistas que ela te dá para saber mais ou não. E ir devagar, no tempo dela, né? No tempo dela e não no seu. Que às vezes o tempo da gente, assim, eu quero falar tudo, contar tudo, não é que vamos esconder, não. Mas como vamos ajudá-la a entender esse processo que ela está passando, né? E às vezes a verdade dela é uma, a sua é outra, a do médico é outra, então assim, mas vamos devagar. Né? Não precisa saber tudo de uma vez, vamos devagar. O que ela conseguiu assimilar daquilo que foi dito? Nada. E o que ela está sentindo, né? Quais as limitações que ela está sentindo? Né? É possível falar a respeito. E deve, sim, deve ser falado. A Silvânia pergunta assim, o paciente que não quer se cuidar, não quer fazer físio, ambu e outros, o que fazer? Difícil, né? Difícil. Uma das coisas a fazer é compreendê-lo. Ele não está querendo que seja feito nada com ele, né? O nosso ímpeto qual é? É fazer tudo do bom e do melhor para a pessoa que nós amamos, né? Mas às vezes a pessoa não quer. Se ela não quer, nós vamos cruzar os braços? Não, nós vamos conversar, vamos ver o que está por trás desse não querer fazer nada, né? Esse é o caminho, é um caminho difícil, mas esse é o caminho. Será que vamos conseguir fazê-lo mudar de ideia? Antes de querer que ele mude de ideia, vamos compreender o que está se passando com ele.
né? E aí entra aquela questão, vamos nos colocar no lugar dele, para ver como ele está vendo o mundo a partir do diagnóstico, né? A Petiana diz o seguinte: meu esposo não fala sobre a doença e não quer aceitar e não aceita ouvir. Está ficando muito difícil para mim tentar manter concordando com ele, pois ele quer que eu saiba tudo e não fale nada. São poucas as pessoas que ele conta que tem a doença e ele afirma que até o ano que vem estará curado. E isso está me machucando muito, pois sei a verdade e acompanho tudo. E me parece que agora começou a avançar mais rápido, em menos de 2 meses foi para outra perna. Já compramos cadeira de rodas, ele demorou para aceitar, mas andou caindo muito e agora está usando. Mas escolhe os lugares, me parece que às vezes que ele tem vergonha, né? O que está me doendo é ver ele piorando e ter que concordar que ele está melhorando. O que faço? Olha, Petiana, que difícil, né? Por que será que ele está... O que está acontecendo com ele? Que ele está acreditando que ele vai melhorar e você vê que ele não está melhorando, né? Ou seja, como está difícil para ele lidar com isto. Ele está acreditando que ele vai melhorar, mas você vê que ele não está melhorando, que a outra perna já está acometida também, né? É importante conversar. Falar para ele o que você está observando, né? De preferência no momento que estão vocês dois, que estão sozinhos, sem interferência de ninguém, né? E você se abrir com ele e falar o que você está observando. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo. Você está vendo, meu amor, você está vendo e sentindo que você está melhorando. Eu estou vendo isso, que você não está melhorando. O que está acontecendo? Falem a respeito. Não deixa de falar a respeito, porque você está vendo algo e ele está dizendo que está acontecendo outra coisa. É importante conversar, né? É uma conversa fácil? Não é, mas é possível. Né? E, de repente, podem vir muito mais sentimentos que ele não está conseguindo falar, expressar para você, né? Procure falar mesmo com ele, o que você está observando, o que você está percebendo, o que você está sentindo. E vamos ouvir o que ele fala. Certo, Petiana? E depois a gente pode conversar. Ai, Serafa, olha o que Serafa me coloca. Serafa, você me deixa aqui numa situação, hein? Olha, que difícil isso, Serafa. Como lidar com o sentimento de inutilidade, né? Buscar formas de ser útil. Certo? Eu entendi o que você disse, entendi a sua pergunta. Mas como você pode ser útil? Com todas as limitações provocadas pela ela. Você não pode ser útil como você era antes, mas você pode descobrir outras formas de ser útil. E eu imagino, né? Que se uma palavra que você fala para sua filha, para sua esposa, para algum amigo, é de uma utilidade muito grande. Porque, veja, Serafa, tem um ponto importantíssimo na vida de uma pessoa com ela, me parece, né? Aí é meu ponto de vista profissional. A pessoa com ela vai descobrindo umas coisas, vai percebendo umas coisas, vai aumentando a sensibilidade de tal forma que quem está à volta não tem a mesma percepção. Então, por exemplo, você pode estar se sentindo inútil porque você não faz mais as atividades que você fazia antes. Mas às vezes, por conta dessa observação que você pode ter do mundo, das pessoas que te rodeiam, uma palavra que você fala pode ter um valor que você não está dando
atribuindo toda a importância que tem, sabe? Porque as pessoas com ela, veja, vão ficando sem se movimentar, perdem a fala, isso é verdade, né? Num tempo diferente, cada um tem uma evolução, né? Por exemplo, as pessoas com ela familiar 8, tipo 8, a ela tem uma evolução lenta, né? É diferente de quem tem uma evolução, tem a ela com uma evolução rápida, né? É diferente de quem, como muitas pessoas acontecem, de repente a ela tem uma evolução muito rápida e a pessoa está acamada, né? Às vezes em pouco tempo. Então, essa pessoa desenvolve uma sensibilidade, sim, e é importante valorizar isso. É muito importante, porque a sensação de inutilidade ela é grande, mas ela está com uma sensibilidade mais apurada. Ela está percebendo, né? Está com o ouvido aguçadíssimo, com os olhos extremamente aguçados, a percepção está literalmente à flor da pele. É diferente de quem está cuidando de você e quem está para lá e para cá no dia a dia. Então, essa, vamos dizer assim, essa possibilidade de enxergar o mundo de uma forma diferente, por estar num lugar diferente, ela deve ser aproveitada. Porque esta forma é uma forma muito rica, que quem está andando para lá e para cá não está percebendo porque está preocupado com outras coisas, né? Eu não sei se eu consegui responder, Serafa, não sei se eu consegui ser clara para o Serafa e para vocês todos, mas voltando um pouquinho para para os mistérios que eu falei, acho que para Maria Sueli, né? Tem uma série de coisas que a gente não sabe explicar, né? Essa é uma delas que é difícil explicar. E vai de encontro àquilo que nós sempre fizemos, andamos, comemos com as próprias mãos, tomamos banho sozinhos. Percebe a dificuldade? Né? Mas chegou num lugar que muitas pessoas não chegaram. Então, é importante fazer dessa sensação de inutilidade, de enxergar que existe uma utilidade, sim, que é possível, né? No seu silêncio, você enxerga muito. Isso que foi visto pode ser passado para outra pessoa e tem um valor inestimável. E não é pouca coisa, Serafa. É muito. Né? Não estou falando isso para consolar ninguém, porque eu sei muito bem qual é a realidade, né? Como ela é difícil. Mas existe, né? Vamos voltar lá para o Alê e vamos em busca disso também, né? Qual o valor que você tem, qual o valor, qual a utilidade que eu posso transmitir para as pessoas que estão ao meu redor, né? Se eu não faço aquilo que ela faz, ou da forma que eu fazia antes, se eu não existo hoje como eu existia antes, né? Espero ter respondido, mas também é um assunto para a gente, olha, conversarmos muito. Muito, muito, muito. O Adenir acabou de chegar. Eu não sei que hora você chegou, viu, Adenir? Estou vendo você agora. Boa noite, boa noite. Vilma, olha só, que bacana, que bom. Ali, não sei se eu respondi, você está falando ótimo, obrigado, mas né, são muitas verdades, né? E o psicólogo ele trabalha com essas verdades de cada pessoa, ou seja, não existe uma única verdade. Aí eu volto lá para o Paulo Freire e me lembro que ele dizia assim, não existe o sábio absoluto, assim como não existe o ignorante absoluto. Ou seja, nós sabemos, todos nós sabemos alguma coisa e desconhecemos outras tantas, né? E é assim, a nossa vida é assim, não existe o sábio absoluto, assim como não existe o ignorante absoluto, né? Então nós vamos em busca sempre e não existe uma única verdade. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos descobrindo outras verdades e o nosso mundo amplia, né? Obrigada, viu, Nádia? Que bom. É bom receber o feedback de vocês também.
A Renata diz o seguinte: depois que a minha mãe recebeu o diagnóstico, eu e meu irmão passamos a sentir, olha só, tremores musculares, insônia. É horrível essa sensação. Há um pavor em pensar na possibilidade de um dia adquirirmos a doença. Verdade, Renata? É um choque, né? É um choque, assim, é um choque muito grande. Então, muitas pessoas desenvolvem, muitos os filhos, né? Às vezes o marido desenvolve sintomas muito próximos, muito parecidos com a ela, exatamente porque a ligação, no caso, você e seu irmão com a sua mãe é muito grande, né? Então, é comum acontecer isso, de desenvolver os sintomas, e ao mesmo tempo de ter um medo muito grande de ter a doença, né? É uma situação muito delicada, assim. Boa noite, Nilde de Castro. Pois é, a Lisiane está dizendo, Petiana Amaral, aqui também a mesma coisa, olha só. A Edna diz o seguinte: meu irmão é consciente da doença e tem muito medo de morrer. É muito inseguro, não fica sozinho de jeito nenhum e quando passa por alguma crise chora muito e só pensa que vai morrer. Tem dia que acorda e não quer falar com ninguém. Até fingir estar dormindo quando a psicóloga chega já fez. Como lidar com isso, né? Vamos pensar junto a respeito. Juntas e com todo o grupo que está aqui, né, conosco. Então, o medo de morrer, as pessoas falam, né, todo mundo tem medo de morrer. Outras pessoas têm medo de sofrer, né? Não é o medo da morte, tem o medo desse processo de dor, de sofrimento, né? Mas olha, acho que tem uma coisa boa aqui, Edna, que mesmo o seu irmão de vez em quando fingir que está dormindo para não falar com a psicóloga, né? É importante que a psicóloga fique firme lá do lado dele, entendeu? Porque é o horário reservado para ele, né? A psicóloga reservou e ele também reservou esse horário com a psicóloga, então é importante que ela fique com ele, mesmo quando ele finge que está dormindo, né? Se ele fingiu que está dormindo, talvez ele não queira, naquele momento ele não está querendo falar, né? Ele não está querendo fazer a sessão terapêutica, mas é importante que ela fique mesmo assim, né? E trabalhar essa questão, né? Trabalhar essa questão da insegurança dele, do medo, porque é um medo real, né? Se a gente se colocar no lugar dele, né? A gente sabe que é um medo real, não é fantasioso, né? Por quê? Porque ele está com uma doença que é uma doença grave, é uma doença que tem uma evolução que traz muita dor, muito sofrimento, né? Então, é esperado mesmo que ele sinta medo. Agora, a psicóloga vai trabalhar isso com ele, né? Eu imagino que é o que ela está fazendo. Não tenho também uma resposta pronta, porque não dá para ter, mas a psicóloga com certeza ela vai ter uma resposta para dar sobre esse silêncio, esse medo que ele sente, né? Não, o medo da morte e o medo do que ele está vivendo também. Vamos lá. A Nádia Aparecida. Minha madrinha foi diagnosticada desde maio, já está acamada. Ela sabe algumas coisas sobre a doença, que é difícil, e ela tem esperança e muita fé. Ela ainda fala e come, não teve problema ainda. Então, não tivemos coragem ainda de dizer o que vai precisar fazer mais para frente. Como gastro, tráqueo, enfim, o que fazer, pois temos medo dela perder toda a esperança e cair. Nádia, vamos pensar nessa situação, né? Ela é uma pessoa que tem esperança e tem muita fé, e você está com receio que ela perca essa fé e esperança, ou diminua, né, e sofra mais. É importante que a pessoa saiba o que está acontecendo e saiba o que talvez seja necessário fazer, né?
até para ela dizer se ela quer ou não, né? Passar por esse processo de escolha, né? Acredito que ela vai escolher fazer, mas ela pode lá no fundo não querer. Então nós vamos aceitar e vamos falar a respeito disso, né? Agora, às vezes, o não falar a respeito pode ser, não estou dizendo que é, mas essa situação específica, Nádia, mas pode ser um medo muito grande de quem está junto, né? Uma dor muito acentuada de quem está junto com a pessoa, com ela, de falar a respeito do que pode ser, né? Será que é cedo para falar a respeito da gasto? Pode ser que seja cedo. Se ela está se alimentando bem, ela não está perdendo peso, né? A nutricionista, a fisiorrespiratória estão acompanhando, o neurologista está acompanhando, quer dizer, ela está bem. Então, talvez não seja necessário falar agora, né? Por quê? Porque é importante respeitar cada pessoa do jeito que ela é. Agora, o que a gente não pode fazer é esconder, porque eu não quero que ele sofra. Então, não sei, e de repente, se a pessoa quer saber, vamos imaginar que a sua madrinha pergunte, mas assim, o que vai acontecer comigo? O que eu vou ter que fazer ainda? Então, é o momento de responder, né? É importante ficar atento para essas perguntas, porque ela pode querer saber e nós não queremos falar a respeito. Então, prestar atenção nisso, né? Será que realmente ela não quer saber? Será que nós não queremos falar? Né? O que está acontecendo? Certo, Nádia? Vamos lá ver se alguém mais pergunta. A Sônia diz o seguinte: minha irmã, quando não está dormindo, passa o tempo todo agredindo verbalmente, psicologicamente, meu pai e minha irmã. Isso, os dois estão arrasados, como posso ajudar? Sônia, às vezes precisa pedir ajuda mesmo para um profissional da psicologia, né? Porque, veja, as agressões verbais, elas judiam muito de todos, da pessoa que está agredindo também, principalmente se a pessoa que está doente, né? Então, é importante buscar, sim, ajuda, pedir ajuda, né? E você está envolvida na situação, às vezes não dá para conseguir ajudá-los da forma como um profissional ajudaria, né? Sônia, isto. Vamos ver quem mais. Então tá bom, gente. Nós acabamos aqui. Eu nem sei se eu respondi todas as perguntas. Se eu não respondi, vocês, por favor, deixem em algum lugar que eu vou encontrar, tá? Seja na Associação Procura, e-mail. Os cuidadores podem fazer perguntas e estar presentes no grupo de cuidador, que é um grupo que tem na Procura, né, no Facebook, só para cuidadores. Então é importante estar lá, estar presente e participar, né? Vocês sabem, estou procurando a hora aqui, são 22h25. Tem mais gente aqui. O que aconteceu que vocês pararam de repente apareceu um monte de pessoas de novo? Vamos ver aqui quem mais. Isso. Deixa eu ver se eu... eu vou fazer uma coisa agora, importante. Eu vou ler de novo 2 poesias que eu li da última vez, na última live. Aí a gente fecha com as poesias, ok? Eu li 3, na verdade, mas eu vou ler uma, que é da minha querida Chantal Maria José Dias, e outra da minha querida Leide Moreira. Então vamos lá, vou começar com Esperança, da Chantal, da Maria José. Para a gente pensar mesmo, e voltar lá naquela questão que falamos aqui, sobre o expressar o sentimento, né? Então, assim, essas poesias são expressão de sentimentos, né? Então, vamos lá. Esperança tem rosto oculto de vergonha.
Tem sonho infantil proibido, tem sorriso ausente, olhar vazio. Esperança habita fundo de gaveta secreta, de um edifício cinza. Perdida da sua razão, não sabe sequer que existe. Esperança tem cheiro de pólvora, cor de cinza e breu destroçado. Tem cheiro de náusea e de sangue. Cravo sem ferrugem, nem tempo de a tomar. Esperança emudeceu. Sons sem gargantas, palavras e gritos mudos, quebrados, estilhaçados de seres na dor. Esperança. Era algodão doce, rosa e branco. Nuvem leve, em zefíria brisa. Águas azuis e maçãs verdes no olhar. Cascata de gorjeios nos palmares, sabor a tâmaras e figos. Corridas, no areal quente, mergulhos frescos a gargalhar. Esperança. Tinha maçãs frescas, sol e romance. Essa foi Chantal. A Chantal escreveu esse poema dia 20 de agosto de 2016. Agora eu vou ler uma outra poesia, um outro poema da Leide Moreira. A minha janela. Pela janela eu olhei, a noite jogar seu manto. Eu quis chorar e chorei, a noite não viu meu pranto. Pela janela eu olhei, a lua surgir radiante. Que maravilha, pensei. Queria morrer nesse instante. Pela janela eu olhei, o dia amanhecer. Que dia lindo avistei. Preciso adormecer. Por meio da poesia a gente expressa muito, né? E tanto a Chantal quanto a Leide e tantas outras pessoas que escrevem poesias, lembrei do Orlando Dato, que escreveu um livro de poesias agora, né, há pouco tempo, está fresquinho esse. Acho que vale a pena, nós precisamos disso, precisamos escrever, expressar, escutar a poesia, né, ler poesias e expressar o que sentimos, independente da situação em que estejamos, né? Vamos expressar o sentimento, vamos conversar, vamos nos comunicar. Sempre é possível a comunicação, mesmo quando a gente não fala. Ela é imprescindível para o nosso bem-estar. Certo? Vamos parar por hoje, então, que vocês devem estar cansados, com sono, né? Silvânia, você está aí? Silvânia, Tamara. Pessoal, vocês foram embora e me deixaram aqui todos? Foram? Mas vamos parar por hoje, então. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem que eu respondo, né? Estou à disposição para responder, seja via o Facebook, eu não entro muito, né? Apesar de receber algumas broncas do Jorge Abdala e outras pessoas, né? Mas eu procuro entrar, eu tenho procurado cada vez mais. E aí vocês me perguntem, por e-mail também, enfim, né? Forma de contato a gente tem. E eu espero de alguma maneira, ter ajudado vocês, enfim, né? E esclarecido um pouco sobre a importância do papel do psicólogo, né? Então, até lá. Boa noite, bom descanso a todos e foi ótimo estar com vocês. Obrigada. Pessoal, uma dúvida técnica agora. Agora eu vou escrever. Sil, Tamara, Jorge. Estou perguntando se eu realmente clico aqui no concluir, tá, gente? É uma dúvida, porque os meus conhecimentos tecnológicos não são tão grandes assim, ok? Então, o pessoal que está aí, pessoal da técnica,
pode me responder. Eu concluo, certo? E aí depois salvo, certo? É isto? Você está aqui ainda, Carlos? Que bom, nós vamos começar a conversar de novo, hein, gente? Olha lá. Ai, certo? Ok, ó, gente, um abração para todos, viu? E olha, eu vou falar mais uma coisinha só. É importante estar juntos, né? Por quê? Para não ficarmos sozinhos, tá? Meio óbvio, mas é verdade. Juntos nós podemos fazer a diferença mesmo. Tem até uma frase aí, uma frase chavão, que é isso, e é verdade, é uma realidade. Juntos nós fazemos a diferença. Juntos nós nos fortalecemos. Juntos nós encontramos saídas com mais facilidade. Tá? Agora eu vou mesmo. Boa noite, Sil. Então tá. Boa noite a todos.